Fala pessoal, sou o professor Spider, estou aqui novamente para continuar nosso estudo aprofundando os principais componentes do sistema imune e como eles funcionam. Vamos continuar nossa série de vídeos sobre os macrófagos e nesse vídeo vamos falar sobre os mecanismos efetores dessas células durante as respostas imunes. Se você quer saber o que ela faz e como ela faz uma vez que ela foi ativada e recrutada em uma resposta imune, cola aqui comigo que após a vinheta a gente começa. Bora lá! Muito bem, pessoal. Então, continuamos nossa saga sobre os macrófagos e estamos aqui nos capítulos de mecanismos efetores. Nos vídeos anteriores falamos do papel da fagocitose, da explosão respiratória, dos macrófagos secretores de defensinas, dos macrófagos apresentadores de antígenos. Falamos da secreção de citocinas, que é importantíssimo para o papel dos macrófagos, e nos vídeos anteriores falamos também sobre o papel do macrófago quando ativado no mecanismo envolvendo efeitos clássicos e alternativos, que são os chamados macrófagos M1 e macrófagos M2. São versões dos macrófagos que efetivamente vão definir o desfecho que a resposta imune vai ter. Porque podemos ter tanto um reparo de um tecido ou mesmo a destruição desse tecido. Vamos ver isso no vídeo de hoje. Então, vou resgatar um pouquinho de tudo que foi falado sobre o macrófago para poder explicar como as lesões podem acontecer. Beleza? Então, deixa eu tirar aqui minha imagem para facilitar aí a compreensão das imagens que eu postei no slide. Então, aqui a gente tem, de forma resumida, o papel de componentes do sistema imune numa resposta inflamatória. Vamos começar aqui do estímulo inicial até a resolução, que vai ser o reparo. E aí eu vou chamar a atenção para várias substâncias, mas o importante aqui para o nosso vídeo vai ser o papel do nosso amiguinho macrófago. Então a gente sabe que o macrófago é uma célula residente, então a gente fala até que é uma célula sentinela, né? Está lá no tecido conjuntivo, e muitas vezes é ele que vai se deparar com micro-organismos, né? Com substâncias estranhas. A gente já falou sobre isso em outros vídeos, e aí é ele que vai tomar algumas decisões. Então, a ativação dessa célula, ou dessas células, né, a célula dendrítica, o mastócito, vamos falar deles em outros vídeos, vai fazer com que elas estimulem um processo inflamatório. Então, uma vez que o macrófago reconhece a substância estranha, ele vai produzir mediadores pró-inflamatórios. Então, para promoverem respostas inflamatórias e serem capazes, né, efetivamente, de eliminar bactérias fagocitadas, esses macrófagos, por exemplo, podem ser ativados por lipopolissacarídeos, por citocinas, como o fator de necrose tumoral, interferon gama, aquele fator estimulador de colônias de granulócitos e macrófagos que falamos em vídeos anteriores, e eles se tornam, por exemplo, um macrófago do tipo M1. Essas citocinas podem ser produzidas, por exemplo, por células linfóides inatas do tipo 1 e células TCD4, células CD8 do perfil TH1, que a gente mencionou também em outros vídeos. E aí esses macrófagos M1 ativados, eles vão produzir ali espécies reativas de oxigênio, óxido nítrico, enzimas e outras moléculas que vão contribuir para a sua função antimicrobiana e, naturalmente, reforçar as reações inflamatórias localmente, uma vez que eles também produzem aquelas quimiocinas que vão ajudar na atração e recrutamento aí de neutrófilos, novas células dendríticas, células natural killer, células T ativadas e citocinas da fase aguda, né, que a gente falou lá da IL-1, do TNF, da IL-6, e estimulam aí vários outros grupos de respostas imunes, como a gente falou aqui em vídeos anteriores. Então, por exemplo, essas aminas, citocinas, né, que não só macrófagos, mas células dendríticas e mastócitos podem produzir, vão agir aqui no endotélio, vão agir também nas células do sangue, né, no monócito, no granulócito, como eu falei aqui, nas proteínas de fase aguda, o sistema complemento, as cininas, o sistema de coagulação sanguínea, tá? Que vão ter efeitos relacionados à inflamação, como por exemplo aqui, ó, vai promover vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, isso gera o edema, e a ação dos monócitos, que vão se transformar em macrófagos nos tecidos, ou de neutrófilos, né? Vai aí, a partir das enzimas, das espécies reativas de oxigênio, tudo que eu já mencionei agora, ajudar na eliminação desses micro-organismos e também de tecidos mortos, de células mortas do nosso corpo. É importante destacar que esse perfil de macrófago,
ele é ajudado pela imunidade adquirida quando a célula T do perfil TH1 está em atividade, porque ela produz interferon gama na presença desse antígeno. Na ausência do interferon gama, naturalmente, você não vai ter esse macrófago do perfil M1, que eu estou falando aqui não, e sim o macrófago do perfil M2. Esse macrófago do perfil M2, ele vai ajudar muito nessa fase aqui, que é o reparo, essa fase final, onde você tem naturalmente aí a necessidade de promover processos que relacionam-se à cura, à resolução de uma infecção e os danos causados pela atividade até mesmo dos próprios macrófagos. Num caso de uma infecção micobacteriana que não foi resolvida, a estimulação vai ficar contínua, quer dizer, vai ficar crônica desses macrófagos por células T. Isso vai promover, gente, a fusão de macrófagos e eles vão se transformar nas chamadas células gigantes multinucleadas ou gigantócitos, como alguns livros falam, que basicamente vão ter um papel importante para tentar conter essa infecção. Outra variante desse macrófago que pode acontecer de forma crônica vai ser quando ele também se diferenciar para um perfil chamado de célula epitelioide, é um macrófago maior, com maior quantidade de citoplasma, maior capacidade de adesão, e vai circundar muitas vezes aí a região infeccionada para formar uma estrutura que nós chamamos de granuloma. Então, vou mostrar algumas imagens e vai ajudar muitas vezes vocês entenderem aí o que acontece. Resumidamente, o TH1 vai ser esse papel importante para eliminação e o TH2 para o reparo. Olha aqui, ó, citocinas, fatores de crescimento, fibroblastos, proteínas de matriz celular, tudo isso é importante para essa fase final para resolver uma inflamação, especialmente a aguda. Então, quando a gente fala da crônica, a gente vai entrar nesse quadro aqui, ó. Então, deixa eu apagar aqui. Então, nós temos aqui duas imagens que meio que mostram como esses macrófagos se envolvem nos processos crônicos. Então, a gente tem aqui na imagem da esquerda, basicamente, uma lâmina histopatológica caracterizando uma miocardite, uma inflamação do miocárdio, tecido muscular estriado cardíaco, que acontece, por exemplo, em uma miocardite derivado de uma infecção por Chagas, né, na doença de Chagas. Então, a gente sabe que tem um micro-organismo que pode estar infectando o miocárdio, e aí você tem uma resposta inflamatória associada a isso. Então, eu vou até dar o zoom aqui na letra A, para a gente ver melhor. O que a gente observa aqui, ó? Tem um destaque aqui, por exemplo, com a letra F e aqui um quadrinho. O que é isso, gente? A letra F é de fibrose, né? Então, se tem fibrose é porque está havendo reparo. A fibrose é um depósito de colágeno. Então, a inflamação crônica aqui está numa situação onde você tem o depósito de colágeno no tecido muscular estriado cardíaco. Por quê? Está havendo morte de fibras musculares. Fibras musculares estão sendo destruídas pela ação inflamatória, causada aí pela presença e persistência do micro-organismo causador das chagas. E aí você tem o estímulo inflamatório crônico, e a gente pode observar aqui, especialmente aqui nesse quadrinho da imagem A presença de grande quantidade aqui de células mononucleares. Isso pode estar aqui representando muitos linfócitos e também muitos macrófagos no tecido. Quando a gente olha lá, até uma aula aqui no nosso canal sobre histologia do tecido muscular estriado cardíaco, ou histologia do coração. Quando a gente estuda o miocárdio, ele é repleto de fibras musculares. Aqui a gente pode observar que está faltando, digamos assim, muitas fibras musculares, porque houve a morte dessas fibras, naturalmente, dessas células, e aí o reparo tecidual está acontecendo, e a gente pode observar aqui, então, um infiltrado inflamatório que está ocorrendo em resposta à infecção. E na imagem B, é basicamente esse detalhe de A que a gente está vendo aqui. Olha, como tem muitas células aqui mononucleares, azulzinho, aqui, esse azul escuro, ou roxinho, né? Então, representando aí muitas vezes linfócitos ou macrófagos. A gente pode ver as setinhas apontando aí os restos, digamos assim, ou as fibras cardíacas que estão destruídas, né, pela resposta inflamatória ou mesmo pela atividade parasitária. Então, o processo crônico é muito tipicamente evidenciado quando você encontra muitas células mononucleares, muitos linfócitos e muitos macrófagos no tecido quando a gente tem uma análise histopatológica. Isso é diferente quando eu falei lá dos neutrófilos. Nos neutrófilos, nos processos agudos, você encontra muito polimorfonuclear. É um termo utilizado aí para células do tipo o neutrófilo, por exemplo. Aqui num processo crônico,
você já vai não encontrar muito neutrófilo, mas principalmente macrófagos e linfócitos. E ainda tem outra imagem aqui, ó. Vamos explorar a imagem da direita, até havia mencionado anteriormente. É outro processo crônico também de infecção, no caso aqui é causado pela tuberculose, então uma área de granuloma, a gente mencionou aqui, o granuloma é uma área que tem uma grande quantidade de destruição tecidual pela atividade inflamatória crônica desses macrófagos. Também tem um infiltrado mononuclear muito expressivo aqui. Não dá para dar mais um aqui, mas eu gostaria de chamar a atenção que esses pontinhos escuros aqui, né, que seria roxinho ou azul, também escurinhos, representam muitos linfócitos e também alguns macrófagos. E aí, nessa situação aqui, você vai encontrar plasmócitos, também células secretoras de anticorpos. Você tem no centro aqui uma grande área de necrose tecidual. Esse granuloma causado pela tuberculose, né, pela Mycobacterium tuberculosis, que é uma bactéria, né, que causa essa doença, uma grande área de lesão tecidual, e você aglomera aí essas células mononucleares, como linfócitos, macrófagos, plasmócitos, e você apresenta aqui um tipo especial de macrófago, como a gente pode observar aqui, quando eles se fundem, né, para estimulação do interferon gama. Eles se diferenciam a partir da fusão de vários macrófagos e vão formar aqui, deixa eu colocar aqui um destaque para vocês enxergarem melhor. Aqui, ó, a gente pode observar as células gigantes multinucleadas, que a gente inclusive mencionou agora há pouco. Eu vou dar o zoom para ficar até melhor de observar, mas a gente tem aqui as células gigantes multinucleadas, né, os gigantócitos, que vão ser muito associados à atividade dos linfócitos T ao produzir interferon gama em grande quantidade e vão influenciar a diferenciação dos macrófagos para essas células gigantes, ou também para as células epitelioides, tá? Que são macrófagos que vão ter uma aparência, digamos assim, com um maior citoplasma e uma maior adesão e vão circundar essa área, dando esse contorno, né, para tentar limitar muitas vezes aí o espalhamento dessa infecção pelo organismo. Então, é uma estratégia que é altamente destrutiva, né, pelo potencial que essas células têm. Então, localmente tem um processo de destruição tecidual muito grande. Você pode ter fibrose, reparo acontecendo, que são eventos característicos da inflamação do tipo crônica. Então, tem um videozinho aqui onde eu falo mais da inflamação crônica, mas aqui o destaque mesmo é para o papel do macrófago, que é muito importante também nesse processo. Então, pessoal, com isso a gente termina a nossa saga sobre os mecanismos efetores dos macrófagos. Na prática aqui, a gente destaca sobre como os macrófagos atuaram para combater micro-organismos, para o reparo de lesões. Falamos do seu perfil M1, do perfil M2. E nos próximos vídeos vamos destacar também como que esses macrófagos se diferenciam em relação aos neutrófilos e vamos resolver as questões para fixar o conteúdo sobre macrófagos. Beleza? Então, nos vemos no próximo vídeo.